Nós temos tratado a criação do casal, em Gênesis 1, e o propósito de Deus pelo ser humano, que nós sejamos os representantes aqui na Terra, os representantes de Deus, que nós sejamos férteis e que nós estamos dominando e cuidando da Terra. Em capítulo 2, nós vimos os papéis de cada membro do casal. O homem, feito para trabalhar, feito para exercer o domínio sobre a terra e os animais, e a mulher criada para ser ajudadora do seu marido, encorajando ele para obedecer às ordens de Deus e ser a companheira dele. Também nós temos visto o primeiro casamento, que é Deus que formou essa ideia. Agora, nós, no fim de capítulo 2, deixamos este casal muito feliz, com intimidade em todos os sentidos. Mas em capítulo 3 nós encontramos a história de como o ser humano estragou este paraíso que Deus criou para eles. Em primeiro instante, nós podemos ver que a pessoa para ser atacada não era Adão, mas era sua Isha, sua companheira. E tem muitas perguntas por que aconteceu isso, mas eu acho que não é difícil definir. Se o propósito da mulher era encorajar seu marido para obedecer às ordens de Deus, ela era o alarme. E se um ladrão está querendo roubar um banco, a primeira coisa que ele vai fazer é desativar o alarme. É por isso que ela foi atacada. Mas quem atacou a mulher? Nós lemos em Gênesis 3, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. No texto nós temos a serpente, mas nós temos comentário canônico em 2 lugares nas Escrituras que revela que por trás da serpente era uma outra entidade, o inimigo de nossas almas, o próprio Satanás. Por exemplo, em Romanos 16:20, Paulo escreveu, em breve, o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos pés de vocês. Quem conhece Gênesis 3, você conhece que nós temos uma citação aqui do que Deus falou com a mulher sobre a promessa do futuro, identificando que era o próprio Satanás que seria esmagado, mas em vez de embaixo dos pés do Messias, na promessa, embaixo de nossos próprios pés. E também o apóstolo João, em Apocalipse 12:9, escreveu, o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, não somente a Isha, mas o mundo todo. Ele foi lançado à terra e com ele os seus anjos. Então nós temos 2 trechos, onde nós temos comentário canônico inspirado por Deus que revela que por trás do bicho era o bichão, era o Satanás que estava utilizando a serpente para atacar a mulher. Mas qual foi o ataque do inimigo? Nós podemos ver que o ataque do inimigo era questionar e negar a palavra de Deus. Ele iniciou a conversa e ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Em hebraico é muito mais como, será que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Veja bem como Satanás funciona. É assim que Deus falou, não coma de nenhuma fruta, de nenhuma árvore do jardim. A primeira coisa que Satanás faz é que ele expande as ordens de Deus para proibir coisas que Deus não proibiu. Encontro isso entre as feministas. Elas acham que por ser limitadas de ser pastoras, então Deus está retirando os tradicionais como eu. Nós estamos retirando todas as oportunidades dessas mulheres. Mas de fato, na Bíblia, nós temos somente essa limitação. É como Deus estivesse falando com as mulheres, de todos os ministérios da igreja, você pode exercer seu ministério livremente, mas deste ministério, não.
E quando as feministas estão pensando que os tradicionalistas, os biblicistas estão dizendo que nós não queremos nenhum ministério para a mulher na igreja, isso ressoa de este ataque que Satanás lançou contra a Isha. E ela respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Primeira coisa, ela diminuiu a bênção. Deus falou de todas as árvores, além de uma. E ela deixou, não mentiu, não diminuiu de uma forma matemática, mas não deu a mesma ênfase que Deus deu. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Oba! Agora ela está brincando a brincadeira de Satanás, expandindo a ordem de Deus além do que Deus falou. Do contrário, vocês morrerão. Agora, mais alguma coisa interessante. Deus falou: morrendo você vai morrer. E em hebraico, se você tiver um verbo infinito, junto com o verbo finito, morrendo você vai morrer. Realmente é o particípio. É coisa enfática. E foi assim que ela falou, que Deus falou. Ela usou somente o verbo simples, morrerão. Ela diminuiu a pena. E, gente, se você se encontra pichichando com o diabo, você já perdeu o negócio. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Então, no primeiro instante, ele questionou a palavra. O Satanás é o primeiro crítico. Será que Deus disse? Será que Deus disse? Quantas vezes eu tenho ouvido os feministas dizendo para mim: será que Deus disse isso ou era Paulo? Será que Deus falou isso ou era somente o Antigo Testamento? Essa é a voz satânica. Agora, o ataque está aberto. Certamente não morrerão. Não vai ter nenhuma sequela por desobedecer a palavra de Deus. E de novo, infelizmente eu encontro essa mesma atitude entre meus irmãos feministas. E se a gente desobedece isso? Qual seria a sequela? Esquecendo o que Jesus falou. Quem desobedece o menor destes mandamentos será chamado o menor no reino de Deus. O Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas: eu tenho certeza que vocês não vão adotar uma outra visão, mas aquele que está ensinando você ao contrário vai levar seu julgamento. Nós seremos julgados, nós mestres seremos julgados com um juízo mais duro, porque nós estamos dizendo publicamente que nós somos mestres da palavra. Nós não levamos em conta o fato que estamos brincando com a palavra de Deus e isso tem sequelas. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo do bem e do mal. Nós podemos ver aqui que agora ele está atacando o próprio caráter de Deus. Um Deus que não daria todas as coisas para você deve ser um Deus mau. Um Deus que não permite que você coma dessa coisa deve ser um Deus mau. Ele está querendo retirar alguma coisa boa de você, mas eu quero que você tenha. Eu acho que você pode ver muito bem as aplicações ao movimento feminista nisso. Porque se de fato Deus está falando com nossas irmãs que o ministério pastoral não é para elas, algumas delas questionam o caráter de Deus, que é retirar alguma coisa delas. É coisa boa. E não somente isso, nós podemos ver a máscara cair. O que é que a serpente falou? Você será como Deus. Veja bem a promessa que Satanás fez à mulher. Não que você seria superior a Deus, mas você seria igual. E podemos aplicar isso para a mulher e seu marido.
No dia que você aceita essa posição, você vai ser igual com todos os outros homens que são pastores. Mas nós podemos identificar a origem dessa mentira em Isaías 14, quando fala sobre, primeiro, o rei de Babilônia, quer dizer o rei humano, mas depois disso, Isaías mudou para a entidade espiritual por trás do rei, que dentro da história da igreja sempre foi reconhecida como o próprio Satanás. Isaías 14, 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Se fosse somente o rei humano de Babilônia, isso não tem nada a ver com ele. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Na Bíblia existe uma ligação muito forte entre as estrelas e os anjos. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Aqui nós temos o conselho de Deus. Aqueles 24 anciões, os anjos que estavam governando o universo junto com Deus. Satanás estava dizendo, eu vou ser maior do que eles e não vou parar aqui não. Versículo 14, subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Você será como Deus. Serei como o Altíssimo. Este desejo de exaltar-se para ser igual em todas as coisas, abandonando o padrão de Gênesis 2, é uma doutrina satânica. Mas em vez de confiar na palavra de Deus, com suas promessas e ameaças, o que fez Aisha? Começando com o versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu. Em vez de confiar e obedecer a palavra de Deus, ela começou a raciocinar. Eu vou tomar uma decisão por conta própria. Eu não vejo nenhum motivo para não comer da fruta porque é gostoso, é lindo e tem seus benefícios. Por que eu não posso? Eu tenho todas as condições para tomar a decisão e comer. Eu sou capaz de comer. Por que não comer? E de novo, nós podemos ver os paralelismos com o feminismo. O que pode ser errado com eu pregar a palavra de Deus? O que pode ser errado com eu liderar uma igreja? Eu sou uma mulher capaz. Eu sou inteligente. Eu não estou negando a inteligência das mulheres. Eu já falei, minha mulher é muito inteligente. E além disso, minha mulher é uma excelente administradora. Mas capacidade não dá permissão. Tudo bem, a fruta era boa. E ela era capaz de tomar decisões. Ela tomou a decisão e comeu. Do mesmo jeito que nossas irmãs feministas estão dizendo, eu sou capaz. Eu tenho os dons espirituais, eu tenho os dons naturais suficiente para fazer. Então, por que eu não posso, se eu sou capaz? Mas a história não termina aqui. E deu a seu marido, que comeu também. Ela usurpou a autoridade do seu marido. Em vez de ser o líder, ele se submeteu a ela. E nós podemos ler mais um comentário apostólico sobre o que aconteceu em 1 Timóteo, capítulo 2. É bem engraçado como as pessoas querem dizer que o que Paulo, primeira coisa, os críticos negam que Paulo escreveu, 1 Timóteo, a igreja primitiva nunca negou a autoria
paulina dessa carta. E segundo, eles dizem que o que foi escrito em 1 Timóteo capítulo 2 era cultural, e nós vamos examinar isso num futuro vídeo. Mas veja bem, quando Paulo estava defendendo suas ordens apostólicas, veja os argumentos que ele usou. Nós vamos ver daqui um pouco. Versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Isso é cultural ou teológico? É teológico. Versículo 14. E Adão não foi enganado. Quando ele comeu, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. O argumento de Paulo é exatamente isso. Está vendo o que acontece quando a mulher assume a liderança? O que nós estamos passando, tudo que estamos passando, iniciou-se com a mulher tomando a liderança e o homem deixando isso acontecer. As aplicações de tudo isso para as propostas dos feministas devem ser muito óbvias. Nós temos irmãs enganadas igual com Aisha. Eu sou capaz, eu desejo, eu quero ser igual. E nós temos os feministas fazendo a mesma coisa que Adão fez. Calando sua boca e obedecendo essas mulheres, se submetendo a essas mulheres para deixar as feministas ganhar seu dia. Então, nós também podemos olhar para o pecado de Adão. Em primeiro instante, já definimos o motivo do pecado dele. Ele se tornou um homem banana e comeu maçã. Ele cedeu sua liderança à mulher e obedeceu. Mas em Gênesis, capítulo 3, versículo 12, quando Deus estava cobrando um homem porque ele comeu, nós encontramos mais um versículo muito interessante. Quando nós olhamos para o versículo 12, respondendo a Deus por que ele comeu, ele respondeu, disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Foi a mulher que o Senhor me deu. Agora, algumas pessoas acham que ele estava culpando Deus. E é possível. Mas eu encontrei uma interpretação num teólogo de 1649, Simon Episcopius. E ele escreveu o seguinte: ele não estava culpando Deus. O sentimento do homem era muito mais assim. Imagine Adão. Ele estava sozinho, sem ninguém, somente os animais. Ele procurou uma ajudadora. Ele não encontrou ajudadora. Ele dormiu e quando ele acordou, o próprio Deus trouxe para ele a coisa mais linda que ele tinha visto em toda a sua vida. E ele, quando ele viu suco na boca e fruto na mão, ele sabia, ela está morta. E ele reconheceu, eu preciso escolher com quem eu vou ficar. Vou ficar com a mulher na morte ou com Deus na vida? E ele olhou para ela, aquele presente que Deus deu. E ele tomou a decisão de ficar na morte com ela do que na vida com Deus. Como se chama quando você ama alguma coisa mais do que você ama Deus? O que você chama quando você quer agradar alguém mais do que você quer agradar a Deus? E essa é a segunda culpa de muitos machistas, de muitos feministas, muitos feministas. Eles valorizam a palavra das irmãs mais do que valorizam a palavra de Deus. E são estes pastores que estão rejeitando a palavra de Deus para agradar as irmãs em nossas igrejas. Como se chama quando alguém ama Deus, ama alguma coisa mais do que ele ama Deus? Quando alguém ama alguém mais do que ele ama Deus. O pecado de Adão era idolatria. Agora vamos olhar para os resultados da queda.
Eu quero começar com um homem, porque é importante reconhecer isso para que nós possamos examinar melhor o que aconteceu com a mulher. Algumas dessas penas são impostas e algumas dessas penas são implícitas. Começando em Gênesis 3, versículos 17 até 19, Deus falou ao homem. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher. Para Deus não era uma democracia. Não era uma igualdade. Ele obedeceu sua esposa em vez de ela obedecer a ele. E não somente isso, ele deu ouvidos à mulher. E comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse. Adão teve a palavra de Deus. Ele reconheceu muito bem o que Deus estava querendo dele. Do mesmo jeito que nós vamos ver trechos na Bíblia que são claríssimas sobre o ministério de mulher na igreja. E em vez de obedecer a palavra de Deus, os feministas estão dando seus ouvidos às mulheres nas suas igrejas. Como é que nós não podemos dizer que o pecado de Adão não é igual com o pecado dos pastores feministas? Porque você comeu, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Como é que o homem foi atingido? Ele foi atingido na área do seu propósito. Deus criou o homem para cultivar a terra. É difícil cuidar de árvores frutíferas. Não é difícil, não. Eu tenho um sítiozinho nos Estados Unidos com 3.500 árvores. Eu gosto muito de passar tempo com minhas árvores, podando minhas árvores. É coisa fácil, é bem agradável, mas agora, em vez disso, o homem ia comer seu pão com seu suor. Ele foi atingido exatamente na área do seu propósito para o qual Deus o criou. E mais ainda, o homem vive para acumular as conquistas. O homem vive para acumular o fruto de suas mãos, levantando sua vida para o que acontecer, somente para morrer e perder tudo no que ele investiu sua vida. O homem foi atingido exatamente no propósito de Deus para ele. É importante reconhecer isso porque isso também aplica-se à mulher. Quando Deus falou com a mulher, versículo 16, Deus falou: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Houve duas sequelas pelo pecado de Eva. A primeira sequela é imposta por Deus. Dor associada com a concepção de filhos. Desde o início até o fim do processo está associado com dor. E segundo, uma pena implícita. Se eu pudesse colocar palavras na boca de Deus, seria alguma coisa assim: menina, você não sabe o que você fez no seu casamento. Você não sabe o que você fez para estragar seu casamento. Agora, em vez daquele relacionamento cheio de harmonia, cheio de amor, o homem liderando, porque nós já vimos, Adão exerceu sua liderança sobre a mulher. A liderança masculina existia antes da queda. Mas em vez de liderança, ela vai encontrar um homem dominador. Nós precisamos olhar um pouco mais sobre essas duas coisas. Primeiro,
do mesmo jeito que Adão foi atingido na área do seu propósito de vida, eu proponho que Aisha foi atingida exatamente nos dois propósitos de Deus para a sua vida. Quais foram esses dois propósitos? Gerar filhos, sejam férteis e multipliquem-se, e seu relacionamento com seu marido como ajudadora. Em vez de ser ajudadora, ela vai desejar alguma coisa do seu marido. Em primeiro instante, isso identifica que um dos propósitos de Deus para a mulher, um dos propósitos da vida dela é a geração de filhos. E hoje em dia nós podemos ver as mulheres evangélicas abandonando essa função igual com as mulheres perversas e pagãs. Em vez de reconhecer a verdade de Salmo 137 e Salmo 138, que os filhos são uma bênção de Deus. Bem-aventurado, muito abençoado é um homem cuja família está cheia de crianças. A mulher não quer mais criança, porque a criança não faz parte do egoísmo dela. Ela quer trabalhar, ela quer sair da casa, ela quer ser igual com o homem. Consequentemente, ela não tem tempo para cumprir o plano de Deus para a vida dela. E além disso, o que significa este versículo tão esquisito? Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Seu desejo será para o seu marido? É bem interessante, eu tenho lido comentaristas católicos que dizem que é o desejo sexual. O coitado católico, padre católico, sempre está acusando a mulher de ser uma fonte de tentação sexual para os homens. Quando nós que estamos envolvidos em aconselhamento com os casais, nós sabemos que não é a mulher que está pedindo o sexo. Isso não é verdade. Mas então o que significa? Existe um princípio básico de exegese. Quando você encontra uma palavra, uma frase que você não entende muito bem, procure na Bíblia um outro lugar, um outro versículo onde nós encontramos aquela palavra ou aquela frase para ver se aquele trecho oferece para nós dicas para interpretar. E é bem interessante que o único outro lugar em que nós encontramos essa frase está no próximo capítulo. Gênesis, capítulo 4, versículo 7. No NVI, nós sabemos o que está acontecendo. Primeiro, o contexto. Caim estava com raiva. A oferta dele não foi aceita. E ele, com sua raiva, foi deixado vulnerável ao inimigo. Mais uma vez, não fala que Satanás provocou o primeiro homicídio. Usa a palavra o pecado. Mas nós sabemos através do comentário canônico que era o próprio Satanás, o pai de homicídio. Então Deus falou com ele e falou, começando com o versículo 6, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Em hebraico é jaz na porta, como leão. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Infelizmente, as palavras aqui neste versículo 4, versículo 7, são exatamente iguais com as palavras em versículo 16 de capítulo 3. É uma pena que quem traduziu o NVI não foi consistente. E em vez de alertar o leitor que exatamente a mesma coisa acontecendo, eles modificaram as palavras num e deixaram as palavras do outro. Na versão de ontem, João Almeida de Ferreira, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. De novo, em hebraico, são as mesmas palavras. Do mesmo jeito que o pecado estava desejando Caim, a mulher vai desejar seu marido.
Como é que o pecado estava desejando Caim? Dominar o Caim. Tomar conta de Caim. Ele está dizendo que a mulher vai desejar o seu marido do mesmo jeito que o pecado estava desejando Caim. Mas, do mesmo jeito que Deus mandou Caim para dominar o pecado, Deus não mandou o homem, mas pelo egoísmo do homem e pelo fato que o dom do homem é músculos e o dom para a mulher é somente a língua. O que vai acontecer agora que o egoísmo está dominando o casamento? Aquele homem vai usar seus músculos e, em vez de servir o Senhor, vai usar seus músculos para dominar sua mulher. Um desvio completo dos propósitos de Deus em Gênesis 1 e 2. O homem não vai tratá-la mais como sua companheira, seu Ezer. Por causa do egoísmo, a mulher vai tentar usar sua língua para manipular seu marido, fazer ele se curvar diante dos seus desejos. Mas o homem, porque ele tem aquela força física, por causa do pecado, vai dominar a mulher. Em Gênesis 1 e 2 nós temos a liderança masculina no casamento. Em Gênesis 3 nós temos o domínio masculino, o machismo provocado pelo próprio pecado. Agora, para mim, o relato da queda e as penas implícitas e impostas têm aplicações diretas com a questão da consagração de mulheres como pastoras. Primeiro, com respeito das mulheres, Gênesis 3 sugere duas fontes pelo desejo de mulheres para serem pastoras e assumirem autoridade sobre seus homens. Primeira fonte é Gênesis 3, versículos 1 a 6. Satanás está colocando nas cabeças dela que os homens estão querendo retirar delas alguma coisa boa e gostosa e razoável. E em vez de confiar na palavra de Deus, elas confiam nos seus próprios raciocínios para justificar porque elas têm o direito para ser pastoras. Mas também na segunda fonte nós encontramos em Gênesis 3,16. Elas estão cumprindo o egoísmo que Deus falou que iria entrar no relacionamento entre homem e mulher. Elas querem dominar os homens. Elas querem estar na liderança dos homens, do mesmo jeito que o pecado estava querendo dominar o Caim. Segundo, com respeito dos homens que estão promovendo a consagração de mulheres como pastoras, não posso falar nada com respeito de todos os feministas que estão promovendo essa mudança. Não posso julgar os corações de homens que nem conheço, mas eu conheço vários, se não muitos. Muitos dos pastores e muitos que vão votar ao favor da consagração de mulheres durante a Convenção Batista em João Pessoa encaixam no comportamento de Adão em capítulo 2. O silêncio de Adão e a submissão aos que estão promovendo essa rebeldia contra o Senhor. Talvez eles tenham mulheres que estão clamando para o abandono do ensinamento bíblico e a prática histórica dos batistas. Parece que estão mais preocupados com agradar as mulheres do que servir o Senhor. Somente Deus pode julgar os corações dos homens, mas parece assim para mim. Mas eu conheço também muitos outros pastores que são feministas ativos. E eles cabem muito mais no padrão de Adão, em capítulo 3, versículo 12. Eles valorizam a aprovação de suas mulheres, das mulheres que estão nas suas igrejas, do que valorizam a palavra de Deus. O trecho levanta a questão se estes homens não têm caído no pecado de Adão, valorizando a mulher mais que valorizam Deus. Muitos deles têm mulheres nas suas igrejas que já estão praticando a liderança pastoral contra a palavra de Deus. E como é que eles vão retirar isso delas? Não vão. Eles não querem enfrentar a reação delas
se, por obedecer a palavra de Deus, dizem não. Eles mesmos estão valorizando a aprovação das mulheres nas suas igrejas mais do que a aprovação de Deus e obediência à sua palavra. Agora alguém pode questionar. Mostre para mim na palavra de Deus onde está proibida. Eu vou. Espere, nós temos mais vídeos que vêm. Mas eu entendo que Gênesis 3, que relata a queda, as tentações, as motivações, a queda e os resultados, vão longe para explicar o que está acontecendo na Convenção Batista Brasileira hoje.